Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, Pastor Medeiros, preparei mais um esboço de pregação para você aí que tem sonho de ministrar a palavra de Deus, ou você que já é um pregador iniciante, mas ainda encontra algumas dificuldades para preparar o seu próprio esboço. Através do nosso computador, eu preparei aqui para você um esboço de pregação para que você possa usar aí nas suas ministrações. O intuito do nosso canal é te motivar, te dar aquele empurrãozinho brasileiro para que você possa ser motivado aí a preparar os seus próprios esboços através desse modelo simples. Aqui é um esboço rápido, simples e objetivo, com alguns pontos, alguns tópicos apenas, mas que vai te dar uma ideia para você ampliar também através desse esboço. Se esse tipo de conteúdo será relevante para você, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal, vem fazer parte desse grupo, se inscreva, deixe o seu like, deixe os seus comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos então direto para o nosso computador. Vindo para a tela do nosso computador, a primeira imagem que você vê que é o tema da mensagem, o texto bíblico. Tema: níveis de profundidade, é o tema da minha mensagem. Texto básico, Ezequiel capítulo 42, versículo 3, que está escrito assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Após a leitura do texto e apresentar a temática, faz uma pequena introdução. Introdução: assim como Ezequiel teve que passar pelos níveis das águas e chegar no mais profundo daquele rio, assim somos nós diante de Deus. Precisamos passar níveis, etapas, para alcançarmos maior nível de intimidade com Deus. Observem bem, então se escolhe primeiro o texto, depois do texto se extrai uma temática, depois que você fez a leitura, você apresentou para o seu ouvinte a temática, faz uma pequena introdução aí até 5 minutos, por assim dizer, no máximo 5 minutos, para não cansar o ouvinte. Depois você já começa então a ministrar a palavra, a apresentar os tópicos da mensagem e no final faz a conclusão. Vamos então para o primeiro tópico desta mensagem. Primeiro ponto da mensagem: não é o rio que virá até nós, somos nós que irá até ele. Para que Ezequiel fosse cada vez mais no profundo daquele rio, ele não poderia ficar apenas parado olhando para aquele rio. O mesmo teve que caminhando para frente, conforme o homem media os níveis das águas. Com tudo isso, aprendo que, se quisermos na vida irmos mais profundo, devemos continuar seguindo em frente, independente se o rio é fundo. O importante é seguir em frente. Olha que interessante. Ou seja, não é o rio que virá até nós. É nós que temos que ir até ele, dando passo e mais passo, seguindo em frente para alcançar maiores profundidades. Foi o que o profeta Ezequiel fez. Diante daquela visão, diante daquele rio, ele não ficou parado ali observando. Ele foi seguindo as orientações daquele homem que estava com um cordel de medir. Conforme o homem media, dava assim as orientações para que o profeta viesse avançando, águas que deu pelo tornozelo, depois ele foi avançando, água que chegou aos seus joelhos, ele foi avançando um pouco mais, seguindo em frente, água que dava pela cintura, depois chegou ao ponto que não dava mais pé para ele. Então, ou seja, eu aprendo com isso que não devemos ficar parados diante da situação. Se quisermos ir mais profundo, mais intimidade primeiramente com Deus, temos que continuar seguindo em frente, sem olhar para os lados e nem para trás. Isso também pode aplicar na nossa vida cotidiana. Se a gente queremos algo mais profundo no relacionamento, no casamento, na área profissional, temos que sempre avançarmos, independente da força do rio, independente da situação que nós viemos enfrentar. O segredo é não ficar parado olhando, esperar o mundo cair em cima de nós. Não, a gente temos que ir para frente, seguir em frente, assim vamos ter mais profundidade, mais conhecimento. Isso pode se aplicar em todas as áreas da nossa vida. Lembrando a você que cada tópico você pode ampliar do seu jeito. Aqui é apenas uma forma de te motivar, te dar uma ideia, e você vai muito mais além do que esse esboço bem básico e bem objetivo. Bom, vamos partir então para o segundo ponto desse esboço. 2. Só Deus pode usar o cordel. Aquele homem orientava o profeta a seguir em frente ao medir os níveis do rio, para que o profeta não caísse em nenhuma armadilha que poderia estar por debaixo daquele rio. Com isso aprendo que somente Deus pode usar o cordel de medir.
Porém, tem muita gente achando que é Deus para medir a vida das pessoas, suas atitudes e etc. Não somos juízes de ninguém, somos todos pecadores e cabe a Deus nos medir. Ou seja, só Deus pode usar o cordel, né? Ou seja, aqui está falando de juiz de Deus. Assim como aquele homem ele estava medindo o cordel, dando as orientações para o profeta atravessar o rio, infelizmente existem muitas pessoas que querem usar esse tipo de cordel, né? Aqui no sentido de julgar, de apontar, às vezes de orientar, às vezes ela nem tem condições de querer orientar alguém, de ordenar alguém. Muitas das vezes as pessoas querem medir a vida das pessoas, querem medir a atitude das pessoas, né? Do seu próximo, sendo que nós mesmos temos que olhar primeiramente, medir a nós mesmos, olhar como estamos diante de Deus, né? Não temos condições nenhuma vez de querer medir o próximo sem olhar primeiramente para nós. Então somente Deus pode usar o cordel. Você também pode ampliar aqui esse segundo tópico. Vamos então lá, sem mais delongas, partir para o terceiro tópico. Terceiro ponto. Sem Deus, ninguém passa para o outro lado. Observamos no texto que a cada nível que o profeta iria passando pelo rio, a cada côvado que o homem estava medindo para o profeta seguir em frente, o profeta dizia: "E me fez passar". Com isso aprendo que ninguém vai além de sua capacidade se Deus não ajudar a passar. Pois Jesus mesmo disse: "Sem mim nada podereis fazer". Então deixe a Deus te ajudar a passar esta etapa. Sem Deus, nós não conseguiríamos atravessar para o outro lado. Não conseguiríamos avançar em etapas. Pode até começar, mas a gente acaba terminando mal, desistindo no meio do caminho. Ou seja, o profeta está escrito no texto, a cada nível que ele passava, que ele ia em frente, seguia em frente, ele diz: "Ele me fez passar". Após medir mais 1000 côvados, ele me fez passar águas que me davam pelo joelho. Após medir mais 1000 côvados, ele me fez passar água que me dava pela cintura. E assim sucessivamente. Com isso eu aprendo que nós só vamos passar do outro lado com a ajuda de Deus. É Ele que nos faz passar. É Ele que nos ajuda, segura em nossas mãos e ajuda a atravessar do outro lado do rio da vida. Ou seja, no rio da vida no sentido que eu falo, as provações da vida, as dificuldades que nós temos que enfrentar. Então segura na mão de Deus, como diz, né? Pega na mão de Deus, segura, e Ele vai te ajudar a passar todas as dificuldades, e o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado sobre a tua vida. Vamos então partir para o penúltimo ponto desse esboço. Ponto 4. Siga as orientações de Deus. O profeta só dava um passo para frente depois que esperava as orientações do homem ao medir o nível do rio. Com isso eu aprendo que tem muitas pessoas perdendo batalhas por seguir em frente sem a orientação de Deus. Nunca avance nenhum sinal sem antes Deus medir. Tem muitos se afogando nesta vida por dar passos sem a autorização de Deus. Olha só, siga as orientações de Deus. Ezequiel não afunda, não se afoga, porque antes de ele dar cada passo e ir mais profundo, ele seguia as orientações daquele homem após medir a cada nível daquele rio. Que possamos seguir as orientações de Deus, possamos esperar Deus medir, Deus analisar, Deus dar a direção para avançarmos, ou às vezes até mesmo existem situações que teremos que recuar, porque Deus sabe aonde vai dar se nós avançarmos em certa situação. Então, seguindo a orientação de Deus, eu te garanto que tudo vai dar certo, tá bom? Vamos para o quinto e último ponto. Apesar que vai estar 4.0 aqui, mas eu esqueci de corrigir esse erro, mas é 5.0, né? Vamos lá. Ponto 5, por assim dizer. A palavra de Deus é nossa bússola. Somente através da palavra de Deus poderemos ir além de nossa capacidade, pois sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmos 119, versículo de número 105. Então eu termino dizendo que a palavra de Deus, ela é a bússola. Como ser orientado por Deus? Através de sua palavra. Ela é o manual do cristão, né? Ela é a bússola do peregrino. Ela é a bússola que vai nos orientar em que lado devemos ir, né? Em que norte devemos ir, em que oriente, ocidente, enfim. Ela vai te guiar o que você deve fazer, qual caminho a você trilhar, tá bom? Vamos para a conclusão? Conclusão. Nunca entre em rios que Deus não mediu, que Deus não autorizou. Siga a palavra de Deus, sua maior receita para nos ajudar a seguir em frente e alcançarmos maiores profundidades na presença de Deus. Amém, queridos? Faça bom uso desse esboço bíblico. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, você venha desenvolver ainda mais através desse esboço, amplia ele
Ministra aí onde você for convidado. Tenho certeza que Deus vai te usar. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Vamos colocar aqui uma vírgula. Até o próximo esboço bíblico, claro, se Deus ele permitir. Deus os abençoe. Um forte abraço.